Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é uma alegria enorme ter vocês aqui nesse momento. Estamos começando mais uma aula da comunidade Praticadamente. E hoje, o nosso convidado especial é o Paulo Chesini, que é psicoterapeuta e hipnoterapeuta, que atua com diversas ferramentas poderosas. O tema de hoje é simplesmente imperdível: Clean Language, ou linguagem limpa. Você vai descobrir como essa técnica pode transformar a comunicação, ampliar o alcance das suas interações e trazer benefícios incríveis. Mas antes de passar a palavra ao nosso convidado, eu quero lembrar que a comunidade praticamente está presente em todas as mídias, como Instagram, Spotify, YouTube, Facebook e também no WhatsApp. Então siga, compartilhe e ajude a espalhar esse conhecimento. Agora sim, com você, Paulo Chesini. Falou. Olá, todo mundo. Sejam, agradeço a presença de todo mundo aqui, agradeço a audiência de todo mundo que está assistindo depois. Fico muito feliz do convite, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. E hoje eu vim falar um pouco sobre modelagem simbólica, falar um pouco sobre a linguagem limpa, apresentar ela, né, para quem não conhece, para quem conhece pouco e para quem já pratica bastante. É bom também tá revendo essa informação. É uma coisa que eu nunca, quando a gente acaba sendo capturado, né, pelo potencial da linguagem limpa, conhecer mais, está sempre sabendo mais a respeito é uma coisa que sempre agrega, uma coisa que é um conhecimento que a gente nunca tem fim. Então a gente vai estar falando hoje sobre linguagem limpa, vai falar um pouco sobre, né, essa jornada para a sabedoria do sistema. É uma maneira a linguagem limpa acaba sendo uma maneira dessa, né, de ser essa jornada, esse conhecimento para a sabedoria da pessoa, esse conhecimento que a gente tem acesso, essa inteligência nossa que a gente tem acesso, que a gente não consegue pôr exatamente em palavras, né? Essa sabedoria da linguagem que sabe o que a gente precisa e sabe o que a gente tem o que é importante para a gente estar melhorando. Como que eu estou planejando o nosso encontro hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre, né? Vou apresentar a linguagem limpa, a gente vai ver, né? Tudo que aparece, até aqui no meio da nossa apresentação aqui, acaba tendo gente que conhece bastante, acaba gente que já ouviu falar, acaba gente que nunca ouviu falar antes, então essa apresentação até simula o como que chegam os nossos clientes pra gente, como que chegam os nossos pacientes, porque tem paciente que tem tudo que é nível também. Às vezes a pessoa sabe bastante sobre a sua técnica, às vezes a pessoa não sabe nada sobre a sua técnica, então como é que eu estou querendo fazer? A gente vai fazer, vou apresentar para vocês uma introdução e aí a gente vai fazer uma dinâmica, né, de facilitação entre os presentes aqui. A gente vai entrar em as salinhas aqui do Zoom, a gente vai ter essa prática de modelar, fazer uma modelagem de um tema que vai aparecer aqui na nossa apresentação. Depois a gente vai fazer uma. Vou apresentar mais algumas perguntas da linguagem limpa para vocês. A gente vai fazer daí uma atividade que a gente vai em direção ao resultado desejado da pessoa e falar sobre o resultado desejado, utilizar o modelo PRO. É uma apresentação que leva o tempo só dela. A gente não vai estar entrando, né, profundo no modelo PRO, no modelo PRO de problema, remédio, resultado desejado, mas a gente vai estar usando dos conceitos que estão no PRO, que é esse conceito de ir em direção ao resultado desejado da pessoa. E resultado desejado é basicamente o que a pessoa quer. São as coisas que as pessoas querem acrescentar na sua vida, são as coisas que as pessoas querem mais. Depois disso, a gente vai ter umas perguntas e respostas para quem, né, tiver alguma dúvida específica sobre aquilo que a gente passou, sobre aquilo que a gente conversou. E também a gente vai ver, se a gente tiver tempo no final, né, se é possível, né, a gente conversar o que vem a seguir, né, uma vez que a pessoa tem contato com a linguagem limpa, o que suporte, que tipo de recurso que ela busca, o que ela deseja para estar aumentando o conhecimento dela, aumentando a experiência dela sobre a linguagem limpa. Então a linguagem limpa é essa jornada que, né, a gente confia no sistema da pessoa, a gente acredita que o sistema da pessoa tem o potencial e o recurso para se auto-organizar, para se auto-encontrar, alguns poderiam dizer até para se autocurar. A linguagem limpa, ela utiliza essa sabedoria que está implícita na linguagem das pessoas. A linguagem limpa é uma forma da gente descobrir o que a pessoa está falando a respeito do que ela está querendo dizer de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais elegante até. Então, nosso objetivo aqui é explorar como que a linguagem molda a nossa percepção e como que a gente pode estar criando as condições ideais para a mudança. Então, a gente atende pessoas que
vem de diversas formas, de diversos jeitos, só que a gente, pelo menos, né, praticantes da linguagem limpa, praticantes de pessoa dessa metodologia, a gente é facilitador da mudança, a gente ajuda as pessoas a terem uma consciência a respeito daquilo que elas não estão percebendo direito. Então a gente vai ter exercício prático para entender isso, para a gente não ficar só na teoria, não ficar só uma pessoa falando e outras pessoas fazendo, porque a linguagem limpa ela é muito dinâmica, ela depende muito do que está acontecendo ali no ao vivo. E então a gente vai estar vendo e depois como que a gente trabalha com resultados desejados. Antes da gente, né, tá começando, né, antes de eu falar sobre, né, o porquê que a linguagem limpa é simples, se as pessoas já são complexas o suficiente, alguém tem alguma dúvida, tem alguma coisa que alguém aqui presente gostaria de estar sabendo antes da gente estar iniciando de fato? Tem alguma dúvida que gostaria que fosse respondida, alguma coisa que a gente fosse falar, tem alguma coisa que gostaria de estar falando antes de eu iniciar a apresentação de fato? Ok, se tiver, pode levantar a mão que a gente vai conversando. O David Grove, ele foi a pessoa que desenvolveu a linguagem limpa. Ele foi um psicólogo, ele vem da Nova Zelândia, a ascendência dele é Maori, e ele começou, né, ele se tornou psicólogo nos Estados Unidos, e ele estudava muito como que as pessoas tinham os resultados que elas tinham. E a partir dessa ascendência dele, o fato dele ser Maori, ele nasceu na ideia de contar histórias. Ele nasceu no meio de um povo que a contagem das histórias era um fator muito importante. A relação que os Maoris têm com a sua ascendência, a relação que eles têm com a natureza, está muito permeada nessa ideia que o David Grove teve quando ele desenvolveu a linguagem limpa. Porque ele percebeu que os terapeutas eles mudavam as palavras dos clientes, não só terapeuta novo, mas terapeuta já muito conceituado, terapeuta muito experiente, terapeuta que já é um terapeuta que tem sucesso na área dele. Mas ele percebeu que até esses terapeutas que eram muito conceituados, eles mudavam o que a pessoa está dizendo. E o fato dele ser Maori, o fato dele levar em consideração as contagens de história, né, a contagem, a importância da narrativa, a importância daquilo, da palavra sendo dita, ele sabe que se ao contar uma história eu mudo uma palavra, eu mudo o significado daquela palavra. Eu mudo o significado daquela história. Então ele percebeu a importância de honrar a palavra que as pessoas usavam. E foi uma pesquisa que ele levou 14 anos para desenvolver um conjunto básico das perguntas. Porque para fazer linguagem limpa, a gente utiliza basicamente. Hoje em dia, ele desenvolveu 14 e hoje em dia a gente está entre 8 a 12. Que o pessoal que participou, a James Lawley e a Penny Tompkins, eles perceberam que o David Grove, quando entraram em contato com ele, perceberam o como ele era especial e como os resultados dele eram especiais. Só que quando eles foram aprender como ele funcionava, ele tinha uma dificuldade no explicar o que ele fazia. Ele era mais ou menos como Milton Erickson, ele dava experiência para a pessoa, ele não explicava os conceitos do que ele estava explicando. Ele estava ajudando a pessoa a vivenciar o que ela estava vivenciando ali. Então, quando a Penny Tompkins e o James Lawley entram em contato com o David, eles começam a fazer uma modelagem sobre o David. Eles começam a querer entender o que era importante no atendimento que o David fazia, no uso dessas perguntas. A partir desse entendimento do que eles fizeram com o David Grove, dessa aproximação que eles tiveram, disso nasceu a modelagem simbólica. Então o David ele tinha um jeito muito dele de atender, só que esse jeito dele para um terapeuta novo ou para alguém que estava aprendendo a linguagem limpa não fazia muito sentido, porque as perguntas, a gente não sabe exatamente quando usa uma pergunta e quando usa outra, quando que é melhor essa, quando que é melhor aquela. O David ele sabia isso, ele tinha isso interiorado muito forte nele, mas explicar isso era muito complicado. A Penny e o James Lawley eles conseguiram criar um modelo sobre esse atendimento do David. E esse modelo, eles perceberam que dava para usar as perguntas limpas não só num contexto de terapia.
O David Grove, ele aprendeu, ele utilizava muito isso no contexto de terapia. Ele percebia que as pessoas, quando estavam falando sobre seus traumas, em vez de falar sobre o trauma, sobre o comportamento que aconteceu, eles falavam muito em metáforas, em analogias. Eles falavam de maneira simbólica sobre aquela experiência traumática. E ele percebeu que fazendo as perguntas o mais respeitando as palavras da pessoa, a própria pessoa, dentro dessa lógica, dessa analogia dela, encontrava a solução. O James Lawley e a Penny Tompkins, eles encapsularam esse conhecimento no que eles chamam a modelagem simbólica. Existem diversas maneiras de se usar a linguagem limpa. A Penny Tompkins e o James Lawley não são os únicos. Existem, mês passado, mês retrasado, eu fiz uma apresentação com uma russa falante de inglês, de um modelo que ela utiliza a linguagem limpa, que é a utilização em grupos. Como que a gente pode utilizar em contextos de profissional, em contextos de profissão mesmo, reunião de negócios, e tem duas pessoas falando, querendo falar sobre, achando que estão falando sobre a mesma coisa, mas na prática está cada um falando de uma coisa diferente. A linguagem limpa, ela serve nesses contextos profissionais também a ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Porque cada um entende a metáfora do outro, a analogia do outro, e eu consigo daí me relacionar melhor com aquilo que está acontecendo. Então, a aplicação e os usos da linguagem limpa, elas excedem aquilo que a gente já viu do uso dela até agora, porque cada pessoa que vai estudando e vai percebendo, né, a potencialidade das perguntas e como que a gente consegue aplicar elas, fica muito, abre um campo novo para a gente. Então, é daí que vem a linguagem limpa, vem desse conhecimento do David Grove, e a partir do conhecimento do David Grove vem o conhecimento do James Lawley e da Penny Tompkins. Então, as informações que eu estou falando daqui, eu não estou tirando da minha cachola. Ou não somente da minha cachola. Ele vem desse lastro histórico deles, e a gente não tem tempo aqui, mas dá pra gente aprofundar mais da onde veio o David, o que ele conheceu. A Penny Tompkins e o James Lawley, antes de conhecerem ele, eles já eram mestres em PNL, então eles já conheciam muito de PNL, e eles utilizaram esse conhecimento que eles tinham da modelagem da PNL para criar a modelagem simbólica, que é parecido, mas diferente, totalmente diferente da modelagem da PNL. Então, o que a gente é enquanto facilitador de linguagem limpa? A gente cria condições para a mudança acontecer. Não é um sistema de cima para baixo, não é um sistema que busca dar diagnóstico para as pessoas. A gente, quando está fazendo linguagem limpa, a gente não está forçando uma mudança a acontecer. A gente sabe que a mudança vai acontecer por si só, a pessoa ela vai mudar por si só. O nosso papel, enquanto pessoas que fazem o uso das perguntas limpas, é convidar a atenção de quem está você atendendo ali para ficar atento ao próprio símbolo do resultado desejado, ao próprio símbolo do que ela está querendo trabalhar. E para fazer isso é importante estar com uma atenção plena, é importante a gente estar com a nossa mente focada no que está acontecendo aqui, porque se eu ficar imaginando o que está acontecendo aqui, qual que seria a melhor abordagem, a melhor, por exemplo, o pessoal que faz hipnoterapia, quando está fazendo anamnese, eu já começo a pensar qual é o script que eu vou usar para essa pessoa. Na linguagem limpa, a gente não precisa disso, a gente utiliza outros referenciais para ajudar a gente a navegar durante a nossa sessão. Então, eu sei que se eu convidar a atenção da pessoa para o resultado desejado dela, o fato dela ficar prestando atenção e tendo essa repetição interativa e o fato de utilizar as perguntas e a maneira de fazer as perguntas vai ajudar ela a ter mais consciência, vai ajudar ela a ter mais entendimento sobre o problema dela, sobre o que ela está querendo como mudança. Então a gente já parte do princípio que a pessoa já quer mudar antes de vir falar com a gente. Pra gente, então, quando a gente está utilizando a linguagem limpa, a gente aproveita os domínios da experiência, os domínios da nossa vivência, da nossa realidade. A gente tem o domínio sensorial, que é o nosso VACOG, nossa visão, nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição, o nosso pensamento, o pensamento já entra depois. A nossa visão, a nossa audição, o nosso tato, o nosso olfato e o nosso paladar. Exato. Então a gente está
aproveitando o que a realidade está acontecendo, e o nosso cérebro está filtrando toda essa quantidade de estímulo de luz, de som, de textura, de gosto, de movimento. Quando tem a questão sensorial, não são só os nossos 5 sentidos, a nossa propriocepção, a nossa interocepção. Então, o meu corpo ele está trabalhando. O meu cérebro ele precisa trabalhar ativamente para eu não ficar prestando atenção ao som do meu coração batendo, ao som do meu sangue correndo pelo meu corpo. Se eu fico em silêncio absoluto, se eu vou fazer um Vipassana e vou ficar 21 dias sem falar nada, eu vou prestar muita atenção nisso. A questão da propriocepção. A propriocepção é a nossa relação do nosso corpo com o nosso meio. Então, o fato de eu saber que algo está quente sem eu precisar encostar de fato a mão no algo quente. Eu percebo que o negócio está quente ali. A minha relação com o meu entorno. A minha propriocepção é complexa porque a minha relação, se eu vou para um lugar que tem muito vidro, eu preciso tomar muito cuidado, porque eu sei que a minha relação com essas coisas à minha volta, eu tenho que estar mais consciente da minha relação, porque de maneira automática eu vou dar uma dopada no meu pé na quina, se for um copo, eu vou acabar derrubando o copo sem querer. Porque a minha propriocepção é desregulada nesse sentido. Eu crio estratégias para estar lidando com ela, mas a gente traduz a nossa relação com a nossa experiência conjunta através desses sentidos. Além disso, a gente também tem o domínio conceitual. O que é o domínio conceitual? São conceitos. São a pessoa, por exemplo, a gente pode pensar que conceitos são caixas vazias, que essas caixas se enchem de acordo com o contexto. Então eu falo que amor é uma caixa. Eu falo que liberdade é uma caixa. Eu falo que comunidade é uma caixa. Mas eu não sei que tipo de caixa é essa caixa, que tipo de comunidade é essa comunidade, se eu não tiver um contexto maior sobre o que é esse conceito. Então, a comunidade, a prática da mente. Quantas pessoas tem na prática da mente? Quantas pessoas assistem a gente? Qual que é o interesse dessas pessoas? Da onde essas pessoas vêm? O que acontece com essas pessoas quando elas estão em contato com essa comunidade? Quando eu penso em lealdade, quando eu penso em amor, quando eu penso em relação afetiva, quando eu penso em confiança, conceitos. Existem pessoas que trabalham muito bem a nível conceitual, existem pessoas que trabalham muito bem a nível sensorial, e existem pessoas que funcionam muito bem no nível simbólico. O que é um nível simbólico? É o fato de eu utilizar um símbolo para eu descrever algo. Eu não estou usando um conceito, existem o fato de eu falar de aquilo com uma metáfora. Como a gente fala coisas muito complexas, quando eu estou tentando simplificar algo na minha fala, eu vou usar uma metáfora. Se eu abrir um jornal aqui agora, o jornal de hoje, e ver as notícias desse jornal, vão estar cheio de metáforas na linguagem que os jornalistas usam essas notícias. A maneira da gente utilizar as metáforas é simplesmente o fato de eu dizer algo com características de outro algo. Vem da raiz do nome, vem da raiz de lá de trás. Então, se eu estou relacionando com algo de maneira simbólica, eu vou ter uma compreensão maior sobre aquilo que aquele algo representa. E às vezes esse simbólico pode ser explícito. A pessoa ela pode falar assim: nossa, olha, minha vida é como se eu andasse em círculos e minha vida não vai para frente nunca. Pode ser uma metáfora explícita como essa, ou pode ser uma metáfora implícita, que olha, minha cabeça está pesada. Ou eu pego as coisas com muito. Os outros falam as coisas para mim, eu fico muito apegado às coisas que os outros falam. Isso são metáforas implícitas. Então a gente. Existe uma pesquisa que mostra, né, os pesquisandos mostra que as pessoas falam 6 metáforas por minuto numa conversa cotidiana entre metáfora explícita e metáfora implícita. E as metáforas que a gente utiliza nesses domínios ajuda, né, a explicar, ajuda a ter consciência, e a metáfora também ajuda a limitar. Porque a metáfora, ela traz possibilidades e ela traz limitações específicas. Quanto mais a gente trabalha com uma metáfora e mais a gente aprofunda a experiência do transe de alguém, vai ficando mais animado trabalhar com essa experiência, porque a gente vai tendo a oportunidade de ver a mudança acontecendo ali na nossa frente, em tempo real. Somente fazendo essas 8 a 12 perguntas, sabe? Isso que é o incrível das perguntas limpas, porque quando a gente começa a aprofundar e respeitar esses símbolos,
a gente começa a perceber o símbolo mudando na nossa frente. E você perceber, às vezes, a pessoa mudando um padrão, percebendo um próprio padrão de como a vida dela vem funcionando há, sei lá, décadas, e ela tem essa consciência incorporada, e ela percebe, tendo essa consciência incorporada, mais opções para ela poder viver, é uma coisa realmente muito incrível, uma coisa que eu não tenho palavras para descrever o quão incrível é estar presente enquanto a mudança está acontecendo. E tem pessoas, né, que conseguem ter essa essa percepção de uma maneira muito simples, tem pessoas que não. Só que a metáfora, ela está presente em toda a parte da nossa vida cotidiana. Ela não está presente apenas na linguagem, ela está presente no nosso pensamento, ela está presente na nossa ação. O nosso sistema conceitual do nosso dia a dia para a gente conversar é fundamentalmente metafórico por natureza. Quem falou isso foi o George Lakoff e o Mark Johnson no seu livro Metáforas da Vida Cotidiana. Esse livro, ele mostra pra gente que existem muitas. O fato da gente viver e aprender símbolos. Então, uma metáfora que eles falam por que, que a depressão é para baixo e o estar alegre é para cima? É porque quando a gente está nascendo e está vivendo, coisas que estão para cima estão sempre melhores, coisas que estão paradas estão sempre ruins. Estão sempre, não sempre ruins, mas sempre carecendo de desenvolvimento. Na linguagem limpa, a gente traz esse conceito de que tudo é metafórico. Então, se tudo é metafórico, eu vou trabalhar. E se eu respeito essas metáforas elas são incorporadas, a gente consegue ajudar a pessoa num nível muito mais significativo do que uma abordagem que é mais dialógica, uma abordagem que eu fico fazendo mais meta-comentários e fazendo mais meta-explicações. Porque daí sou eu que estou interpretando a vida da pessoa, eu não estou ajudando a pessoa a atingir essa nova consciência. Então a linguagem limpa, ela tem esse respeito que é muito grande pelo símbolo que a pessoa traz, pela maneira que a pessoa interpreta as coisas. Para ficar mais claro isso, a gente vai fazer um experimento. Esse experimento é o que a gente está, né, quando a gente está buscando ouvir, a gente está querendo ouvir a pessoa, o que a pessoa está trazendo mesmo. Então, antes desse experimento, então pensa assim, num casamento, num relacionamento a dois. Se eu chego para a pessoa e pergunto para a pessoa, olha, um casamento é como o quê? E uma pessoa responde assim, é como uma parceria, uma pessoa ali do casal, é como uma parceria. E a outra pessoa responde, é como um presídio, como se fosse um grilhão. Imagina com essas duas representações, são duas palavras que o fato de uma pessoa imaginar como parceria e outra pessoa imaginar como grilhão, sem a pessoa me dizer nada, eu já começo a imaginar o tipo de conflito que pode haver nessa relação. Porque a maneira que eles enxergam o fato de estarem juntos por muito tempo é totalmente diferente. O que a gente faz numa sessão? O que a gente daí trabalha numa sessão quando está fazendo uma sessão simbólica, de modelagem simbólica? A gente está ajudando esse nível, essas metáforas expandir até chegar num denominador comum. Porque se as pessoas estão procurando uma terapia de casal e você pergunta como que é o casamento para um e tem metáforas tão diferentes, não é simplesmente você enxerga como um grilhão, você enxerga como uma parceria e então é isso, gente, vão embora. A ideia é justamente outra, se eles, apesar deles estarem tendo visões diferentes a respeito da união, qual que é o denominador comum que permitiu esses dois estarem juntos? Em algum lugar esse denominador se toca nessas metáforas deles. Que aí, durante a sessão, o fato das pessoas terem essa consciência das suas representações, isso que é o objetivo da gente enquanto facilitador. A gente está promovendo o espaço para a mudança acontecer. A gente está promovendo as condições para a mudança acontecer. Então, aqui agora a gente vai fazer um exercício rápido, assim, um exercício que a gente vai conseguir entender melhor sobre isso. Né? Entender melhor como cada um entende as coisas. É um experimento mental. Então eu vou pedir para quando eu falo assim, olha, pensa em um elefante. Que tipo de elefante que aparece para vocês? O que acontece para a experiência de vocês quando eu falo pensem em um elefante?
Para você, por exemplo, Irmo, quando eu falo pense em um elefante, o que que acontece? O que que aparece para você? O Dumbo. O Dumbo. Que tipo de Dumbo é esse Dumbo? É aquele Dumbo do desenho mesmo, que tem aquele orelhão, que consegue voar. Veio o Dumbo na minha cabeça. E Quando onde falou que em elefante. você vê o Dumbo? Onde que tá o Dumbo? Na minha vida ou onde ele tá quando eu vi? Quando eu falei pense num elefante, você E viu, veio, apareceu o Dumbo. veio, e veio o Dumbo do desenho voando. E onde ele tá voando? Ele tá voando no circo, né? Quando ele começa a voar no circo lá. E quem teve uma experiência diferente do Irmo? Eu acho que a capacidade de, assim, diferente, ele tem uma capacidade de. Não, não, Irmo. Tipo, você teve a experiência de ver o Dumbo voando no circo. E quem Sim, teve uma experiência diferente com o elefante? Eu percebi um elefante comum grande na minha frente. Um elefante comum grande na sua frente. Onde Cinza especificamente? Cinza? E na onde frente. qual que é a distância? Próximo. Ah, menos de 1 metro. Menos de 1 metro. E tem mais alguma coisa sobre esse elefante grande, próximo na sua frente? Não. Só um elefante cinza grande, assim, 1 metro de distância. E quem é diferente da Lilian e do Irmo? O meu tava tão próximo, mas ele estava de costas, cinza e sozinho, perto de uma Cinza. árvore. Perto de uma árvore. E tem mais alguma coisa sobre esse elefante quando ele tá de costas, perto de uma árvore, sozinho? Não, tá sozinho, tá balançando Excelente. o rabo. Balançando o rabo. Então, o do Irmo, o Dumbo voando no cerco, da Lilian, um elefante grande, cinza na frente, mais ou menos 1 metro. O do Andréas, um elefante de costa numa árvore. E sozinho. E mais alguém teve um elefante? Pode Olha, falar, o Zilma. meu, o meu elefante, ele estava no deserto e estava com um bando. Com um bando, quantos que tinham nesse bando? Quantos que tem nesse bando? Olha, não dá para assim, para falar a contagem exata, porque eram muitos. Muitos elefantes, tanto que não dá nem pra falar, olha só. E tem mais alguma coisa sobre esse elefante nesse bando? A cor deles, né, que são todos marrons, mas num tom marrom bem mais escuro do que eu costumo ver em filmes, em fotos. Bacana. Então, o que que vocês já estão percebendo daqui do que eu estou fazendo? Antes ainda, vou pedir agora para vocês pensarem agora num outro experimento. Agora eu vou pedir para vocês pensarem num copo de café, num tipo de xícara, numa xícara de café. O que acontece quando eu falo para vocês pense numa xícara de café? Bem, uma xícara de café, eu imagino uma xícara de café, café uma quente, eu segurando na aba da xícara de café, um café quentinho, gostosinho. Um café quentinho, gostoso. Que tipo de xícara é essa sua xícara? É uma xícara média que eu costumo usar, assim, né? Não é xícara de cafezinho, não. É tipo caneca. É uma Uma xícara tipo caneca. xícara tipo caneca. E quem mais teve uma xícara diferente da Lilian? A minha é uma xícara pequena. Eu estou segurando ela também pela alça. Não é uma xícara tipo caneca, não. É pequena, bem bonitinha, e eu tô para tomar o café. Uma xícara pequena, bem bonitinha e tá para tomar um café. E você, Irmo? o meu. Eu tava pensando, como eu acho que é sentido de pau. O meu era um copo americano mesmo, com café com leite, eu pronto para molhar o pãozinho, né? E onde tava? E da onde vem esse café da sua xícara? O meu É. vem da, vem da minha infância, eu sempre gostei. A minha tia chamava de café de Santos, né? Porque eu não gostava de tomar o café puro. Aí ela punha café com leite e falava que aquele café era um café de Santos, porque ela era de Santos, né? E ela vinha aqui para Campinas passar as férias. Aí eu aprendi a tomar esse café de Santos com pãozinho molhado. Então, a hora que vocês falaram, veio esse café com leite E nesse copo você, Zil? americano. Olha, a minha xícara de café me lembrou muito da minha infância, que é uma xícara simples,
transparente. E este café, ele era feito de sementes de fedegoso. Olha só, não era o nosso café tradicional de hoje, era um café com semente de fedegoso. A minha avó colhia, torrava, moía, só que, porém, eu colocava, como eu gosto hoje, né? Eu coloco neste café uma colher de óleo de coco, que é a maneira que eu tomo o meu café de hoje. Que Muito saboroso. bacana. E é o café da infância, exatamente, o café que coloca o óleo de coco. Então, o da Lilia é uma xícara que parece. Como que é, Lilia? É Uma caneca, uma caneca que parece xícara. que eu gosto de tomar na caneca. O Lennon, eu acho que ele ia falar o dele. Pode falar, Leno. Opa, é uma piada até, porque xícara de café você pode falar comigo quase em termos de propriocepção, assim, porque é algo muito presente no meu dia a dia. Então eu pensei na minha xícara mesmo, que é uma xícara com fórmulas de matemática impressa. Olha que bacana. E é isso que é legal na linguagem limpa, porque ajuda a gente a perceber. Nem se eu fosse a pessoa mais criativa do mundo, saberia que a xícara do Lennon é uma xícara que tem fórmulas matemáticas, que a xícara da Zilma tem toda essa referência para ela do café da infância, do Irmo, essa questão de dar essa afetiva até da onde vem o café, do André, da xicrinha do André, da xícara da Lilian. Então, a gente começa a perceber que com esses experimentos simples, o quanto que a linguagem influencia, o quanto que cada um está trazendo. E aí dá para a gente pensar. Agora, se eu falo para vocês, pensem no elefante com uma xícara de café. O que acontece quando vocês pensam no elefante com uma xícara de café? Eu tô Eu tomando imag- café e assistindo o elefante. Eu pensei a mesma coisa, Leno. O elefante está na minha frente, eu tô aqui com a xicrinha de café quente, me deliciando, que eu adoro tomar um café bem quente, né? Tô aqui tomando meu café, apreciando, olhando o elefante aí na minha frente. Eu E comecei você? eu estava imaginando o Dumbo tomando um copo de café com leite, né? Chegar lá na trombona dele, voando. Então, é para a gente perceber, esses experimentos ajudam a gente a perceber que aquilo que a gente acha que sabe, quando alguém fala algo, sem eu fazer mais perguntas, entender melhor o contexto, eu não sei o que a pessoa está querendo dizer. A ideia da linguagem limpa é justamente ajudar a própria pessoa a perceber o que ela está dizendo. Perceber a importância disso que ela está trazendo, a importância que para às vezes a gente fala as coisas de uma maneira tão leviana, tá tão no nosso cotidiano que pra gente é óbvio. E aí quando a gente começa a fazer as perguntas limpas para isso que parece óbvio, é por isso que o David Grove falava que a linguagem ela é simples, porque as pessoas são complexas. A gente vai trazendo a nossa complexidade para a equação. Então é por isso que quanto mais simples e mais limpa a pergunta mais a pessoa ela tem a oportunidade de se explorar num nível maior. Porque nessa relação, o conteúdo só está vindo da pessoa sendo perguntada. A pessoa que está perguntando não está refraseando, não está mudando o conteúdo da pessoa. Quando vocês falam, eu estou devolvendo o que vocês estão me trazendo. Eu não estou mudando o conteúdo do que vocês estão me trazendo. Então, cada pessoa ela possui o seu próprio sistema complexo e seu próprio sistema único. A direção que a gente trabalha na modelagem simbólica, ela visa garantir que o cliente está conectado com esse entendimento bem profundo da paisagem interna. Eu vou até compartilhar uma outra imagem que eu tenho aqui, deixa eu achar aqui. Vocês estão vendo esse monte de bolinhas e sistemas aqui? Quando as pessoas elas estão falando, elas estão. Isso são padrões de rede, são padrões de atenção. Quando a pessoa está trabalhando, está percebendo os próprios padrões, quando a gente transforma, né, tenta codificar isso para esses grafos, algumas pessoas podem ter um padrão circular, algumas pessoas podem ter um padrão linha reta, algumas pessoas podem ter um padrão arbóreo, que uma coisa vai aumentando para outra coisa. O que a gente está buscando enquanto facilitador é esse padrão de estar tudo conectado com tudo. Porque quando está tudo conectado com tudo, a pessoa está conectada com o símbolo dela em diversas maneiras, está conectado emocionalmente, está conectado cognitivamente, está conectado simbolicamente, está percebendo o que ela está querendo trabalhar de diversas formas. O fato dela perceber isso ajuda a gente a ter essa percepção.
ajuda a gente a ajudar a pessoa a se compreender melhor. Então, cada pessoa possui esse sistema complexo, cada pessoa possui esse sistema único. A direção que a gente está trabalhando na modelagem simbólica está visando garantir que o cliente está conectado, ele possui entendimento com a sua paisagem interna. E essa paisagem interna pode ser uma paisagem emocional, pode ser uma paisagem metafórica, pode ser uma paisagem sensorial, pode ser até mesmo uma paisagem puramente conceitual. A pessoa ela pode estar falando ali, toda vez que você pergunta uma coisa para ela, ela te responde com um conceito. Ela te responde com outro conceito. Ah, o que você gostaria, o que gostaria que acontecesse? Ah, eu quero me sentir feliz. Ah, que tipo de feliz? Ah, um feliz que eu não sinta raiva. Ah, e um feliz que não sente raiva. Tem mais alguma coisa sobre esse feliz? Ah, um feliz que eu me sinta seguro, um feliz que eu esteja bem. E aí a pessoa, você pode utilizar a própria linguagem limpa, fazer as perguntas limpas, até mesmo para os conceitos que a pessoa está trazendo, porque é a metáfora, é a analogia, é a maneira que a pessoa tem para falar nos termos complexos dela. Então a gente respeita isso, a gente respeita esses termos complexos. E aí então, para a gente entender melhor, né, essa questão desses conceitos, a gente vai fazer um exercício agora. A gente percebeu que tem essa ideia dessa mistura perceptual, dessa mistura dos conceitos. Por isso que quando a gente está aprendendo hipnose, o nosso professor de hipnose fala que é como, se eu quero que o meu paciente fale sobre a mãe dele, eu falo sobre a minha mãe. Aqui a gente não está querendo que a pessoa fale sobre o que ela não quer. Então, o que a gente introduz, a atenção da gente quando está fazendo as perguntas, é ao que está acontecendo no momento. O que está acontecendo ali na sua frente? A pessoa está relatando o que ela gostaria que acontecesse? Ela está relatando o desejo dela? Ah, eu gostaria de que a minha vida tivesse bem melhor. E vocês estão falando sobre essa vida bem melhor que ela gostaria de ter? E uma vez que ela tenha essa vida bem melhor, o que acontece? Essa checagem ecológica, que é perceber a consequência daquilo que ela teve, é perceber a consequência desse resultado manifestado, perceber, uma vez que aconteça, como que isso me impacta, o que acontece? Então, cada símbolo possui essa lógica interna. Cada símbolo, a gente consegue lidar com ele. Quando a gente está usando a linguagem limpa, existe um espectro que a linguagem limpa trabalha, onde você está sendo puramente limpo e você está fazendo perguntas sujas, mas com uma intenção limpa. Então, por exemplo, se eu estou numa sessão de modelagem na terapia, eu vou buscar ser o mais limpo possível, porque esse é o contrato, esse é o contexto que eu estou com a pessoa. Se eu estou num contexto de reunião de negócios, eu não tenho como usar exatamente as perguntas e as palavras que a pessoa está usando no contexto de negócios, como ela estaria num contexto de terapia. Preciso ser mais dinâmico, eu preciso usar palavras que são de alguma maneira orientadoras, e são de alguma maneira diretivas. Só que eu não controlo ainda o resultado dessas direções. Então existe todo um foco, todo um espectro de como você pode ser limpo e como você não pode. O que eu estou trazendo hoje aqui? O que a gente vai? Qual é o exercício que a gente vai fazer hoje? Qual que é a dinâmica que a gente vai aplicar? A gente vai para aplicar, a gente vai fazer uma facilitação em conjunto. As regras dessa facilitação são duas. A primeira regra é você tá devolvendo para a pessoa, você vai estar utilizando somente as palavras que o seu coleguinha, no papel de facilitado, usou. Você não vai refazer, você não vai refrasear, você não vai dizer em outras palavras o que você entende daquilo. Não. A regra é usar a palavra que a pessoa está trazendo. E a outra regra é usar as perguntas limpas. Eu já vou passar aqui a pergunta limpa, o modelo da pergunta, quais perguntas a gente vai estar usando, mas essa é a dinâmica. Eu vou propor aqui então a dinâmica da gente falar sobre o amor. Então a gente vai pôr aqui todo mundo em salas aqui do Zoom. Essa sala aqui do Zoom, né? Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. 2, 4, 6, 8, 9. Tem 9 pessoas, tem 8 pessoas mais uma pessoa aqui. Então todo mundo vai poder participar, é uma dinâmica de 10 minutos, 5 minutos uma pessoa fala e depois troca 5 minutos a outra pessoa fala. Só para eu criar a sala do jeito correto aqui, todo mundo vai participar.
É, vão ser 10 minutos. Deixa eu pôr aqui opções. Tema amor, né? Tema amor, eu já vou compartilhar de novo para vocês tirarem. Deixa eu pôr aqui Tá. para compartilhar aqui. Vocês vão perguntar para a pessoa: o amor, para você o amor é, ou para você o amor é como o quê? E aí a pessoa que tiver no papel de responder, vai responder. O que quer que essa pessoa responda, quem está no papel de perguntar vai devolver exatamente as palavras que a pessoa utilizou e vai perguntar que tipo de isso é esse isso, ou tem mais alguma coisa sobre isso, ou onde especificamente é isso. Essas três perguntas só. Se você souber mais perguntas das perguntas limpas, você pode estar utilizando, mas se você não souber, são essas três perguntas. Que tipo de X é esse X? Se tem mais alguma coisa sobre esse X? E onde especificamente é esse X? O que é o X? É a palavra que a pessoa usou. Essa é a dinâmica, 5 minutos cada. O João, o Lennon e a Lilian vão estar na mesma sala. Talvez vocês tenham, se os três forem participar, aí é menos. Não, dá para fazer o João, não sei se o João vai participar. Então, por enquanto, o João só, como o João acabou de chegar, o João só assiste. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza. 10 minutos, 5 minutos cada. Quando passar os 5 minutos, eu vou mandar mensagem para todo mundo para ter um lembrete de mudar. Pode mudar no meio é comum parecer que ainda tem bastante coisas para um perguntar e para o outro, mas para a gente usar melhor o tempo de cada um aqui, deu 5 minutos, pausa, né? Tipo, troca. E aí quem estava perguntando responde e quem está respondendo pergunta. Beleza? Então, boa prática para todo mundo. Bom, Então, pode começar. Tipo, a pergunta é: você pode falar pra mim, amor é como o quê? Ou pra você, amor é? E aí faz as perguntas limpas. bom, posso falar, né? Então, para mim, amor, o que que é? Então, Não, você prefere ser perguntado? Você prefere começar perguntando ou sendo perguntado? não, pode me perguntar. Então, André, pra você, amor é como o quê? Para mim é difícil, mas eu acho que é uma força assim complexa, ah, que envolve intimidade, paixão, compromisso. Acho que basicamente, e também depende, né, do contexto entre o que você está, porque às vezes tem muita gente que tem amor por um monte de coisa, né, e não amor só com um indivíduo, né, e sim às vezes amor material. E amor por Então, um monte de coisa. E é difícil. E é uma força complexa que envolve individualidade, paixão. E isso. quando essa força, onde é essa força? Ela vem de dentro. Eu acho que é uma coisa que vem de dentro de você. E ela vem de dentro de você. E onde especificamente de dentro? Quando ela vem de dentro de você. Eu acho que é um. Bom, a gente pode dizer do coração, né? Que é quando a gente fala em paixão, a gente fala de. Eu sinto isso como está relacionado ao aquela de dentro vindo do coração. E de dentro e vindo do coração. E que tipo de força é essa força quando ela vem de dentro, do coração? Boa pergunta. E essa força ela é como o quê? Às vezes ela não bom, não é palpável, certo? Então ela é uma força que é aquela sensação, aquele sentimento que vai te envolvendo. Mais ou menos esse É tipo de um- força, né? E é uma sensação, um sentimento que vai te envolvendo. É, E vem de dentro e vai te envolvendo. isso. Então agora a gente vai trocar. Agora você vai fazer as perguntas Tá. pra mim e eu vou só avisar o pessoal aqui, ó. Beleza. Então, para mim não, para você, o amor é Pra mim, o amor é uma coisa simples de se ofertar e difícil de se distinguir. boa, simples de se ofertar e difícil de distinguir. Mas simples a que ponto? Simples, o amor. Pra mim, o amor é simples. Ofertar o amor é algo simples. Ofertar o amor é. Não é difícil pra mim ofertar amor, demonstrar amor. Pra mim é difícil reconhecer o amor em outras pessoas. Pra mim é difícil distinguir se o que a pessoa tá fazendo, se é amor ou não. Mas o ofertar pra mim é um. Não é, ofertar o amor pra mim é simples. Hum. Tá, e agora, se eu já entendi o que você quis dizer, Aí agora é justamente isso. Você vai pegar uma frase, uma das palavras que eu utilizei, repetir elas e fazer uma pergunta limpa. tá. Porque você me disse que o amor é simples de ofertar, mas é difícil de Distinguir. reconhecer, não, distinguir, né? Tá.
Aí eu coloquei até aqui no chat. Pode fazer uma dessas 3 perguntas para mim, sobre alguma parte do que eu falei. Bom, isso. Onde esse amor fica para você? Onde você tem esse amor? Para onde ele está, né? Especificamente. E quando o amor é simples de se dar e difícil de se distinguir, o onde, ele está nos meus olhos nessa hora. Ele está no meu coração e nos meus olhos. Porque quando ele está em mim para ofertar, ele vem do meu coração. E quando é para distinguir, ele está nos meus olhos. Então são duas qualidades diferentes do amor. Tá. E tem mais alguma coisa sobre ele? O amor visto, o enxergar o amor, eles não estão conectados. O meu olho não está conectado no meu coração. É como se fossem duas vias diferentes. Quando eu enxergo, é aquilo, eu estou percebendo o amor chegando. Né? Alguém está oferecendo amor para mim, eu estou reconhecendo amor entre outras pessoas. Quando eu estou oferecendo, ele sai do meu peito, ele sai do meu coração mesmo, e ele vai, às vezes, pela minha boca, às vezes pela minha mão. Aí me confundi, mas tudo bem. Porque você falou que é tipo assim, onde ele está, né? Está nos seus olhos e no coração também, né? Mas quando você oferta, é tipo assim, ele vem dos olhos. Ele está mais ligado aos olhos, né? E Quando eu enxergo, quando eu recebo, está mais ligado aos olhos. tá, quando você recebe. Tá bom. O que mais? Fazer as perguntas é assim mesmo, André. Tipo, parece que é óbvio, mas quanto mais perguntas você vai fazendo, mais essa minha sensação. Deixa eu fechar a galera aqui. Mais essa minha sensação ela vai expandindo. Eu não sei o que significa ter um amor no coração, ter um amor no olho. Mas é justamente essa a beleza. Nem eu sei, nem você sei. Tipo, quando você fala que o amor vem de dentro e ele te envolve, eu não sei o que é esse envolver. Se esse envolver é de uma maneira aconchegante, se envolver de uma maneira rápida, se envolver de uma maneira X, Y, é a maneira do É, André. uhum. Que é aí onde você vai estar tentando entender, né? Isso, Sobre. e quando eu faço a pergunta, eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para você. Uhum. Não é para eu entender, é para você entender, para você aumentar a sua consciência sobre aquilo. Entendeu? O que acontece? O fato da pessoa entender melhor em relação ao conceito dela já faz, poxa, se para mim o amor é um amor que aconchega, por que eu vou estar com uma pessoa que não me aconchega? E começa a ter esse tipo de pensamento, de questionamento. Se para mim o amor ele vem do coração e vai para fora, e eu tô com uma pessoa e não tá vindo do coração, entendeu? É esse tipo de consciência. E aí, como é que foi, pessoal? Foi muito legal. Que vocês notaram? Quais foram para vocês o amor foi como o quê assim? Em poucas, não precisa entrar em muitas palavras, não vou fazer perguntas, mas para um ou outro, se puder falar, seria legal. O amor, né, eu e o Edson está comentando isso, o amor ele é uma visão dos opostos, né? A gente precisa da dor para sentir o amor. Então é bem interessante, porque a fala dele, tanto a minha, né, mesmo partindo por prismas diferentes, a gente sempre tem essa comparação, né, entre o que não é amor, né? É mais fácil às vezes falar do que não é amor do que é amor, né? E para cada Sim. aprofundamento, a gente esbarrava no sentido do sofrimento de alguma coisa. Então, assim, amar é sofrer. E quando você está amando e está tudo equilibrado, é porque não está tendo todos esses sofrimentos. E aí a gente vai passando, quando vai explicar, fala de alguma coisa de sofrimento. Então, que tipo disso? Que tipo é isso? Porque para voltar no amor, ficou indo para outro lado, entendeu? Foi legal ficar disso. Esse Bem contraponto. bacana. Que legal, Edson. Muito legal. Parabéns. Lennon, Lilian e João, como é que foi a experiência de vocês? Acabou que eu e o Lennon, acabou que eu que fiquei dando uma de terapeuta e o Lennon, eu perguntei, o Lennon respondeu, eu não via a metade do tempo, nós não dividimos o tempo. A gente se Né, perdeu Lennon? com o tempo. Faz parte também. E Mas o foi João, legal, ele não o João chegou nos na observou. metáfora. Foi legal, eu achei legal, muito, muito bacana a metáfora que o Lennon trouxe, né? Uma reflexão boa com relação ao amor, muito, muito boa mesmo. Que bacana. E Zilma e Selma, como que foi para vocês? A Selma comentou aqui, ó, o amor é como uma jornada de crescimento para a vida em si, seja para a pessoa, seja para a vida em si. Bacana. E para você, Zilma? Bem, eu falei para a Selma, né, que o amor para mim é como um beija-flor. Olha só, eu até comentei com ela que eu amo escrever e eu escrevo muito, né, em cima de metáforas, tá?
Então, eu falei para ela que o amor é isso para mim, é como se fosse um beija-flor, onde ele vai para vários jardins, onde ele suga ali o néctar de diferentes flores, né? Transmite o amor dele, também colhe o delas para si. Então, este é o simbolismo do amor para mim, no beija-flor. Poxa, obrigado, gente. E para vocês fazerem as perguntas, o que que vocês perceberam em vocês quando vocês estavam repetindo o que a pessoa está dizendo, vendo qual pergunta que poderia se encaixar? Como que foi a experiência do perguntar? Olha, eu tive que me conter um pouco para eu não, como que eu vou dizer, para eu não fazer uma pergunta além do que era, tá? Eu tive que me conter para eu não contar uma história para a Selma, vamos dizer assim, para não induzi-la. Eu tive que me conter para isso. Exatamente, esse é o caminho. A gente tem que É, aprender a lidar com o desconhecido. isso foi interessante, ficar. Eu tive que me policiar para usar as palavras que ele estava usando e não usar outras palavras, né? Essa é a pegadinha. Porque o fato da gente estar devolvendo para a pessoa. Quer ver eu colocar aqui? O fato da gente estar devolvendo para a pessoa o que ela tá falando, a própria pessoa entra num ciclo de autofeedback. Porque não é mais a palavra do terapeuta, do facilitador, que não é o conteúdo dela, é o conteúdo da própria pessoa. Então, a metáfora que surge, ela é mais isomórfica, ela tem a mesma estrutura da situação. Para falar sobre as perguntas limpas, a gente é mais fácil falar o que não é as perguntas limpas. Porque daí a gente delimita o que não é e a partir do que não é tudo se torna. Então o que, que a pergunta limpa não é? A pergunta limpa ela não é diretiva. A gente não dá instruções quanto ao conteúdo que está acontecendo. A gente não pega a história da pessoa e modifica os atores da história da pessoa. Para mim, se a pessoa ela tá vivenciando uma cena na praia, ou se a pessoa está vivenciando uma cena no meio do deserto, ela está vivenciando as duas cenas. Eu não vai ser a minha sabedoria que vai sobrepor a sabedoria dela. São perguntas não sugestivas. A gente não faz sugestões para a pessoa. E isso vai diametralmente no lugar oposto de qualquer hipnoterapeuta. Porque a hipnose pressupõe sugestão. A hipnose pressupõe eu saber mais da pessoa sobre a pessoa. Aqui não, aqui a gente segue aquela ideia no máximo de que a pessoa tem o potencial para o próprio recurso. Então a gente não dá sugestão para a pessoa do que ela faz em relação ao que ela queria fazer. Também as perguntas limpas elas não são intrusivas, ou seja, a gente não nega, a gente não duvida com o que a pessoa está dizendo, por mais que pareça paradoxal. Ah, eu quero sair de casa, mas eu não consigo sair de casa. Ah, então você não tem energia suficiente para sair de casa, então, bicho. Você tem que ter mais energia para. Não é. Né? Se a pessoa tem a vontade de sair, ou quando eu chego no lugar, eu quero ir embora imediatamente. A gente sente coisas ambivalentes o tempo todo também. Então a gente não nega a experiência do que a pessoa está trazendo, a gente não duvida do que a pessoa está dizendo, a gente não julga. A gente está falando, a gente está a utilização no seu primor. A gente não está utiliza. Eu costumo dizer que não existe resistência porque eu estou trabalhando junto com a pessoa. Se a pessoa não quer trabalhar sobre X, eu não vou trabalhar sobre X. Beleza, Gil? A gente está aqui juntos. O que você quer trabalhar hoje? Eu quero. Hoje, na semana passada, a gente viu sobre o meu vício. Hoje eu quero falar sobre o curso que eu não estou conseguindo fazer. Porque eu entendo que o que quer que ela está vindo ali é o que ela precisa trabalhar naquele momento. É não interpretativa, e essa também é muito difícil, principalmente para quem vem de um background psicanalítico. Porque na psicanálise a gente está enquadrando a pessoa, interpretando a pessoa e devolvendo essa interpretação para a pessoa o tempo todo. Você é assim por causa da sua mãe que foi assado, você fez isso porque o seu pai fez aquilo, a sua parte masculina é isso, a sua parte feminina é aquele outro. Na linguagem limpa a gente guarda esse conhecimento para a gente. Ele pode ser útil para ajudar eu a entender o padrão, mas só que eu não vou desrespeitar o inconsciente da pessoa e cantar a bola do padrão dela sem ela estar preparada. Então eu aguardo.
Eu confio que se ela não está enxergando o padrão, toda a energia dela está sendo para negar esse padrão. Então está acontecendo algo ali. Então a gente não interpreta, a gente não parafraseia, a gente não fala assim, eu percebo que você está se sentindo bem alegre. Se a pessoa não falou que ela está se sentindo alegre, a gente não refraseia. É uma outra regra nossa, né, do que não é pergunta limpa. Porque às vezes a gente pode usar até as perguntas limpas de fato, mas elas de uma maneira não limpa. Então não é a pergunta em si, mas o contexto que ela aparece. Uma pergunta limpa, ela não necessariamente é aberta, ela não necessariamente é fechada. Se eu pergunto que tipo de X é esse X, onde especificamente, é uma pergunta fechada. É uma pergunta que aquilo, a sensação, o que é que está acontecendo, vai ter um local ou não vai ter? É uma pergunta fechada. Agora, se eu pergunto que tipo de X é esse X, ou se tem mais alguma coisa sobre esse X, é uma pergunta aberta. Ou se a pessoa fala para mim que ela está querendo ir para cima, qual que é a direção que é para cima? Eu posso perguntar para a pessoa, a pessoa pode falar que o para cima é para cá, mas às vezes um para cima é para frente para a pessoa. Para mim, a interpretação é para frente, mas para a pessoa, a interpretação é para cima. Então a gente não julga, então a gente não, a gente está sempre um instante atrás da pessoa. O cérebro da pessoa tem uma capacidade gigante de montar a própria narrativa, e a gente, enquanto facilitador de pergunta limpa, de linguagem limpa, a gente está um instante atrás da experiência da pessoa. Porque você pode fazer a pergunta, e a pergunta pode ser aquilo que faz a diferença, aquilo que precisava estar lá para a pessoa conseguir fazer sentido no que está acontecendo. Então, por que as perguntas elas são limpas? Beleza, a gente sabe que a pergunta não é limpa porque ela não é diretiva, ela não é sugestiva, ela não é intrusiva, ela não é interpretativa, ela pode ser tanto aberta quanto fechada. Mas o porquê que ela é limpa? Porque ela está utilizando a terminologia que a pessoa está trazendo. Porque ela está se adequando à lógica que a pessoa está utilizando ali. Então, se a pessoa, a metáfora dela, ela está batendo a cabeça na parede, ela não consegue ir para frente. Eu não vou fazer perguntas de direção para frente para essa pessoa, porque para ela a experiência dela não faz sentido. Ela está encontrando uma resistência muito grande na frente dela. Se ela está sentindo um nó na garganta, eu vou tomar cuidado com esse nó, eu vou perguntar sobre esse nó, eu vou falar coisas sobre esse nó, porque é muito importante a experiência que ela está me trazendo. Eu só vou introduzir metáfora universal de forma, espaço e tempo. Ou seja, quando a gente pergunta que tipo de X é esse X, vou até compartilhar uma outra coisa aqui. São essas as perguntas limpas. Então, você está querendo desenvolver a forma. Isso aqui, então, essas metáforas universais de espaço, tempo e forma. Ou seja, se eu pergunto que tipo de X é esse X, eu não estou introduzindo nada novo. O que eu estou introduzindo, eu estou convidando a pessoa a ter uma consciência maior da forma daquilo. Se eu pergunto para a pessoa, então o que acontece? Eu estou perguntando para a pessoa avançar no tempo em relação àquilo. Se eu pergunto da onde veio ou o que acontece logo antes, eu estou perguntando em relação a. Tipo, eu estou movendo em relação no tempo, mas eu não estou deixando igual uma submodalidade da PNL. Eu não estou mexendo na luz, eu não estou mexendo no tempo, eu não estou mexendo na altura do som, eu não estou mexendo no objeto. Eu não peguei o elefante de vocês e mexi no elefante de vocês. Quando o elefante de vocês interagiu com o café, o elefante de vocês interagiu com o café. Um elefante tomou, o outro elefante virou ali sendo observado e faz parte. Eu não perguntei para vocês que barulho o elefante de vocês fazem, porque vocês não falaram que o elefante de vocês faz barulho. Eu não perguntei para vocês a textura do café, porque vocês me falaram que o café estava quente. Acho que a Lilian e o André que comentou que estava bebendo, a Zilma comentou que estava bebendo, então tem a textura do sabor. Né, tem o gosto de fato ali do café de vocês, que é uma dica que vocês vão me dando e conforme vocês vão falando. E se a pessoa, o André perguntou aqui, se a pessoa não consegue se expressar, você pode me dar um exemplo, André? Que talvez ela não consiga explicar o óbvio, né? Que nem a gente conversou. Você falou que às vezes a pergunta até é meio óbvio, mas você acaba perguntando, né? E a pessoa às vezes não consegue se expressar, não consegue explicar esse óbvio, e não consegue falar, eu não sei. Aí é que entram as competências da linguagem limpa mesmo. Porque existe.
algumas competências que são importantes para a gente lidar com esse não sei. Porque às vezes o não sei é simplesmente a pessoa tá com tanta coisa acontecendo que sobrecarregou o sistema cognitivo dela mesmo. Então ela não sabe responder porque ela não sabe. Às vezes é simplesmente a gente que, quando faz a pergunta, perguntou com a entonação errada, perguntou num momento que não fazia sentido perguntar. Então, por exemplo, se eu estou perguntando para a pessoa, tá no começo, a pessoa ela quer se sentir feliz. Ela nem falou direito sobre o feliz que ela quer se sentir. Ela não explicou ainda o feliz, ela não falou que tipo de feliz é esse. E eu pergunto onde, não faz sentido para ela porque ela ainda não tem a representação do feliz bem consciente. Então, se a pessoa não consegue se expressar, a gente diz que é duas coisas. Ou quem está perguntando não está fazendo direito a maneira de perguntar, não está perguntando com curiosidade, não está usando a entonação certa, ou simplesmente a pessoa não sabe como responder mesmo, e aí a gente navega pela experiência da pessoa perguntando alguma outra coisa. Então, se eu, por exemplo, eu falo que o amor para mim está no meu coração e no meu olho. E aí começa a falar sobre o meu olho. Esgotou, a pessoa chegou e falou assim: não tem mais nada sobre o meu olho, sobre o amor que está no meu olho. Ainda tem o amor no coração ainda para ser perguntado, entende? E aí dá para fazer a sessão e ir indo por esses lados. A gente pergunta para a pessoa: tem o coração no seu olho e o coração, tem o amor no seu coração e o amor no seu olho. Qual que você quer saber primeiro? Qual que te atrai mais? Aí a pessoa vai indo. Aí quando tem uma pergunta que a gente acaba utilizando bastante, é o que ela gostaria que acontecesse. Porque como é uma prática que ela é direcionada em relação ao que a pessoa está procurando, é limpo porque eu estou respeitando o que a pessoa quer. Entendeu? Então eu não vou trabalhar no que a pessoa não quer. Porque se eu trabalho no que a pessoa não quer, eu vou encontrar resistência. Eu não preciso encontrar resistência. Eu vou trabalhar no que a pessoa quer, porque eu sei que tá tudo conectado de alguma maneira. Em algum momento eu vou perguntar sobre aquilo que não estava muito cômodo, mas tem um momento certo, tem a hora certa de perguntar. Eu já tinha até colocado aqui. Essas são a estrutura e a intenção. Então eu quero ajudar a pessoa a identificar o que está acontecendo. Eu vou perguntar para ela o que ela gostaria que acontecesse. Eu quero ajudar a pessoa a ter uma consciência maior do que está acontecendo. Eu vou desenvolver o que ela está sentindo, a forma do que ela está sentindo. Que tipo de X é esse X? Tem mais alguma coisa sobre esse X? Vou relacionar no tempo, o que acontece antes, o que acontece depois. Ou quando o amor para você é desse jeito, o que acontece com você quando você percebe que o amor é com você? E quando X, o que acontece com Y? Eu estou espalhando os efeitos dessa consciência incorporada. Agora a gente vai fazer uma outra dinâmica. A gente vai fazer a dinâmica agora de procurar pelo resultado desejado da pessoa. Então a gente vai trabalhar de novo em duplas. E o que vocês vão trabalhar agora é algum problema. Não é um problema traumático, não, é um problema simples. Na hora a gente descobre se o problema é realmente simples de fato ou não. A gente não tem como saber antes. Mas o que eu estou convidando aqui para vocês trazerem não é algo que vocês sabem que é complexo. Paulo, eu quero, por exemplo, eu quero lidar com o meu horário, eu quero acordar de manhã. Então, se eu falo aqui para a dinâmica, eu quero acordar de manhã, eu estou acordando muito atrasado. Aí a pessoa que eu vou estar fazendo a dinâmica vai responder para mim, e quando você acorda muito atrasado? E você quer acordar de manhã, o que você gostaria que acontecesse? Eu quero acordar de manhã e eu quero acordar bem. E que tipo de bem é esse bem? Tem mais alguma coisa sobre esse bem? Onde especificamente eu acordo bem? Entenderam a lógica do que é para fazer agora? Então é trazer um problema, trazer uma situação que vocês querem evitar, uma situação que não esteja acontecendo exatamente da forma que vocês querem que esteja acontecendo. E quando a pessoa te falar uma coisa que é problemática, a resposta é: e quando o problema, o que você gostaria que acontecesse? E aí a pessoa vai falar o que ela gostaria que acontecesse, e você pode fazer pergunta: que tipo de isso é esse isso? Tem mais alguma coisa sobre isso que você gostaria que acontecesse? Que é a palavra que a pessoa usou. E onde especificamente é isso? Entenderam? Tem alguma dúvida? Deixa eu achar vocês aqui de novo. Breakout rooms. Achei. Vou mandar todo mundo para a mesma sala. E aí é a mesma coisa. 5 minutos um,
Deu 5 minutos, troca 5 minutos outro. Vai estar no meio da prática mesmo. Pô, fala assim, amiguinho, agora eu quero que você pergunte para mim. E aí você tem a experiência do coleguinha perguntar para você daí. Mas de qualquer forma, eu vou mandar mensagem também aqui no broadcast do Zoom. Deixa eu ver o que opções aqui, beleza. Prontinho. Maravilhoso. Basicamente. Obrigado, André. Obrigado a você. E aí, pessoal, quem resolveu os problemas? Boa, resolver é difícil, hein? É, Coloca duas pessoas que estão com o mesmo problema na mesma sala, só deu um puxão de orelha um no outro. Essa foi boa. Essa foi boa, hein? É o sistema se organizando, gente. É o sistema achando um jeito, exatamente. É bom que os dois com o mesmo problema dá pra um ver o que o outro não tá vendo, não? Então, Porque aí olha de fora. Mas não pode falar, né? Você só olha. Só É. olha. Olha. Porque também se é o mesmo problema, você olha o que você deveria estar fazendo. É, boa. a reclamação, a auto-reclamação de uns pode ter servido de puxão de orelha. Boa. Isso aí você vai aprendendo com o sistema do coleguinha, exatamente. Como que foi para vocês agora, nessa experiência de ver a pessoa falando um problema e você só, né, podendo devolver as palavras da pessoa e as perguntas limpas, essas 3 perguntas limpas ali? Para mim foi tranquilo. Eu já trabalho mais ou menos dentro de uma linha bem parecida com o sistema limpo, né? Então, com as perguntas limpas, então para mim foi tranquilo. Que bacana. E pra Zilma, pro Edson, pro Lennon, conseguiram agora o Lennon e a Lilian trocar? Como é que foi para vocês? Então, aí Não o que acontece? conseguiu? Não, sabe por quê? Na hora de trocar, eu fiquei falando, gente, que problema que eu vou trazer? Porque eu sou uma pessoa que quando tem um problema, eu já vou para a solução, entendeu? Até minha filha estava fazendo esse comentário essa semana que eu não tinha me atentado. Ela falou assim, mãe, você, quando tem alguma coisa, você não. Eu não. Assim, ela falou que eu, de uma certa forma, eu acabo até apaziguando, porque eu vou para a solução, entendeu? Eu não sou uma pessoa de que, tem esse problema, tem que ir, entra no desespero. Não, se tem um problema, eu paro, penso, é sinal que tem resposta, e eu vou atrás da resposta. Então, é complicado olhar assim, tem um problemão para resolver, entendeu? Não é. A gente vai ter situação. O fato de você já ser assim é uma coisa excelente, porque você já está primada já para a solução, sim. Tá Fala aí. namorando, Lívia? Hã? Você tá namorando? Não. Será que a Qual próxima que é o não tem problema? problema? Eu acho Não que tem problema, eu tô me sentindo muito bem do jeito que eu tô. Não tem problema. Eu acho que é justamente isso. Às vezes a gente acha problema onde não tem problema. Eu não tenho problema. Eu não tô querendo namorar. Na Eu tô tudo linguagem bem. limpa, se a pessoa não traz o problema, não é a gente que insere esse problema no sistema da pessoa, Tá exatamente. vendo, Ilma? Não vem trazer problema pra mim, não, Ilma. Não tem problema, não. Né, Zilma? Para você, Zilma, Selma, como é que foi a experiência de vocês? Olha, para mim foi muito boa, porque como já tinha feito na primeira, né, me contive, na segunda já não precisei, porque aí já, né, já sabia mais ou menos como. E foi muito legal, porque eu levei para a Selma o meu problema, vou aqui citá-lo, né, com a indecisão, né, eu estou indecisa em uma parte profissional minha, e foi muito top ela fazendo essas perguntas limpas e eu aqui, né, colocando o que eu estava sentindo. Eu gostei, viu? A experiência foi muito boa, muito boa. Trouxe mais consciência para aquilo que eu já estava desenvolvendo em mim. Olha que bacana. Essa é a beleza da linguagem limpa. Quando eu aprendi, a primeira vez que eu tive contato com a linguagem limpa, eu estava fazendo um curso do professor Alberto De Lisola, que ele estava mostrando o básico das perguntas, sem nenhuma estrutura, sem nenhum método de qual que vai, qual que não vai, só com um colega ali do curso ali na hora, e o colega
começou a fazer as perguntas de um jeito assim que me toca até hoje, né? Porque ele permite que o meu sistema encontre a resposta sem meu sistema ficar forçado a encontrar a resposta. Para mim é uma coisa muito libertadora, assim. Essa questão do empoderamento pessoal é levado muito a sério. Sim, sim. A decisão, né, está nas nossas mãos, né? E nós acabamos que encontrando esse meio para resolver isso por nós próprios, né? Através dessas perguntas limpas. Exato. Maravilhoso. É assim mesmo. É essa a ideia das perguntas limpas mesmo, para a pessoa ela ter essa consciência maior sobre o resultado que ela está buscando. Então, se tiver um problema, a própria pessoa vai ter a consciência do problema. Na linguagem limpa, não tem a pessoa mente para o facilitador, porque não precisa mentir, o facilitador não está julgando. Então, se a pessoa está com vergonha de falar com o facilitador, é mais. Ainda assim, o sistema dela vai encontrar uma analogia, vai encontrar uma metáfora, vai encontrar uma representação que não é aquilo, mas que dá para falar sobre aquilo. E a pessoa sabe que está falando sobre aquilo. Então, a resposta dela, ainda que seja totalmente metafórica e muitas vezes, não quase todas, eu, enquanto facilitador, eu não sei o que a pessoa está dizendo, eu não sei o que aquela representação dela representa de fato. Ah, ela está vendo um buraco negro e o buraco negro está sugando ela. Mas, e o que ela gostaria que acontecesse? Ah, eu gostaria que viesse um ET e me puxasse daqui. Entendeu? E que tipo de ET é esse ET que vem e puxa? E aí a gente começa a falar sobre o que ela quer e não sobre o que ela não quer. Então, em terapias convencionais, leva-se muito tempo falando o que a pessoa não quer. O que ela poderia. Só que, se eu uso o tempo com as palavras da pessoa, buscando ajudar a pessoa a encontrar o resultado que ela procura, eu estou honrando muito mais o tempo dela do que qualquer outra pessoa na vida. Porque a gente está trabalhando o que ela quer trabalhar. Não estou colocando o meu protocolo XPTO da vida e se ela não entra em transe é porque ela não está esforçando o suficiente. Entendeu? Não é preciso transe até para. Vocês viram, vocês não entraram, não teve um aprofundamento, uma indução. Não, o fato de você falar sobre a sua situação já te coloca nesse transe. Já te coloca em contato com essa informação. E dá pra gente fazer essas perguntas pra gente também, pegar essas perguntas e começar a fazer as perguntas, que tipo de XX, o que eu quero, porque a modelagem, ela é um processo de automodelagem. Ela tá ajudando a pessoa a ter a consciência, como é a própria pessoa que tá trabalhando, tá tendo o símbolo, ela tá modelando o próprio símbolo. Ela tá tendo consciência de modelar o próprio símbolo. Então as perguntas limpas ajudam a pessoa a saber o que de fato tá problemático na vida dela e o que ela gostaria que acontecesse com aquilo. E agora, né, no tempo, a gente até passou um pouquinho do tempo, peço até desculpas aí para o pessoal, mas antes da gente estar encerrando, né, alguém tem algum comentário que gostaria de estar fazendo? Alguém tem alguma pergunta a respeito da linguagem limpa, a respeito de como que é, porque na terapia vocês tiveram a oportunidade de perceber como que é uma sessão de linguagem limpa. Porque o fato de você fazer as perguntas para alguém e ficar só usando as perguntas, isso mostra quanto mais perguntas você faz, mais a pessoa vai te devolvendo coisas. Então, o fato de você fazer perguntas sobre o que importa ajuda a pessoa a ficar mais curiosa sobre o que ela quer de fato. Porque você não está mentindo, você não está fazendo, você não está forçando, você não precisa. Quando a gente diz lá no começo, igual a Penny Tompkins comenta, que a gente confia no sistema da pessoa, esse confiar é isso, é ter essa ideia de que, olha, você tem todo o potencial para se organizar. Você pode, você existe. Eu não estou aqui para dizer para você o que você deve, o que você não deve, o que seria bom, o que seria ruim a partir do meu ponto de vista. Eu vou ajudar você a ter uma consciência maior do que está acontecendo na sua vida e a partir dessa consciência, muitas pessoas já encontraram a solução para o problema delas. E é isso, assim, da apresentação de hoje, eu teria isso aqui marcado, né, de coisas para a gente fazer, e alguém tem alguma dúvida, alguém tem algum comentário, alguém gostaria de... né, introduzindo uma metáfora minha, né, o que seria de importante que vocês carregam da minha apresentação hoje, o que vocês percebem que seria legal
que é uma coisa que vocês vão buscar ver se encaixa na prática de vocês, no que vocês já praticam hoje. Nisso eu estou curioso de ouvir. Então, Paulo, eu trabalho com a linguagem não verbal, né? Eu trabalho com biotranse não verbal. E o biotranse trabalha exatamente nesse sentido. Eu sempre respeito e confio no sistema da pessoa, né? No psicobiosistema da pessoa, e acredito realmente que ele tem todos os recursos para se resolver, basta você dar o suporte necessário. E a técnica que você apresentou hoje é fantástica porque faz de forma verbal o que eu faço de forma não verbal, né? Então você está de parabéns aí pela aplicação da sua técnica, que eu achei incrível. Obrigado, Will. Obrigado demais. Alguém tem mais algum comentário? Eu achei muito bom e acredito que todo terapeuta deve aprender isso, né? Fazer ter essa relação, explorando, ajudando o cliente, né? O atendido, a achar as respostas, porque a gente percebe que quando ele acha as respostas, é bem mais assim efetivo, né? Resolve realmente a questão. É diferente de você falar, é isso, é aquilo, né? Ou dar um conselho. Então, assim, muito bonito. Eu acho muito bonito essa técnica da linguagem limpa. Mas parabéns, muito obrigada. Fala, Obrigado. André. Eu achei interessante também. Eu tô com até a dificuldade que eu trouxe para a dinâmica entrevistas de emprego, e eu acho que pensar sobre isso pode me ajudar a pensar melhor como fazer as questões e também entender como como entender o tipo de questão que está sendo feita para mim, o que é esperado que eu responda e tal. Enfim, me ajudar a ter mais insights sobre todo o processo de entrevistas para empregos e tal. Legal. É isso. A ideia dessa apresentação é vocês se divertirem, vocês ficar mais antenado às metáforas que vocês perceberem à volta de vocês, né? Tanto aquelas que são mais óbvias quanto aquelas que são mais veladas, para você perceber a relação que a pessoa tem de fato com aquilo que ela está querendo dizer. E observar também como que isso afeta você, como que isso afeta as suas conversas, né? Então eu finalizo aqui por hoje. Quem quiser me encontrar, quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais, né, quem precisar de mais suporte para estar avançando aí nessa jornada da linguagem limpa, pode entrar em contato comigo. Eu tô lá no grupo, pode entrar em contato no meu site, o praticaslimpas.com.br. Tem lá meu WhatsApp, tem lá meu Instagram também, paulo.praticaslimpas. E então, se quem quiser receber também o PowerPoint da apresentação, o PDF da apresentação, saber mais conhecimento, entra lá no meu site, se inscreve na lista de e-mail que tem lá, que eu mando todas essas informações, eu passo a respeito de como que funcionam treinamentos, como que funcionam as coisas. Pode falar, Zilma. Paulo, eu só queria aqui fazer uma ressalva, né? Parabéns, tá, pelo conteúdo. Amei sobre essas suas metáforas, né? Que me fez ver que eu utilizo muito elas, tanto que eu tenho algumas das minhas práticas, da qual eu chamo de a janela da alma, sabe? Que eu trabalho com a respiração consciente. Eu sempre digo que uma das nossas ferramentas, né, que nós temos é o nosso nariz, que é o que nós inspiramos a vida e levamos isso para nossa alma, né? Então, eu achei lindo, maravilhoso, parabéns, foi assim de grande valia mesmo este momento aqui contigo, viu? Ótimo. Obrigado, Zilma. Então, gratidão. Paulo, eu vou encerrar aqui essa nossa live, mas quem quiser ficar aí e perguntar mais para o Paulo, pode ficar, tá? Só vou fechar a nossa aula aqui, tá? Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional da Clean Language, ou Linguagem Limpa, que foi muito esclarecedor e espero que vocês tenham gostado. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao Paulo Chiesini e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais, e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula no Praticadamente. Até lá, pessoal! Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão.
sua transformação.